Glória a Deus, mais uma aula aqui. E na última aula a gente estava falando sobre a religião persa, né? A gente falou um pouquinho sobre a religião do Egito e eles eram politeístas, né? Que acreditam em vários deuses. E agora a gente também está falando um pouquinho da religião persa. Olha só, nessa aula ele vai falar assim: relata que ele criou dois espíritos, a religião persa, que é o Septa Mayu, que era o deus do bem, da luz e da vida, e que vivia em constante batalha contra o seu irmão gêmeo, deus do mal, da escuridão, da destruição, da morte, chamado Angra Mayu. Assim, pela primeira vez na história, um povo desenvolveu uma visão espiritual de seres malignos, adversários, anjos e demônios, que até então eram ideias um tanto estranhas à cultura do povo hebreu. Inclusive, muitos estudiosos relatam que foi na Pérsia que os hebreus enxergaram por perspectiva a existência de um mundo espiritual, de modo que os persas, com sua influência, teriam sido usados por Deus na revelação progressiva da verdadeira espiritualidade ao povo hebreu. Ele fala que os persas foram o primeiro a colocar, né, isso, tipo assim, seres malignos, né, apesar de ser uma religião, né, uma história inventada, mas eles foram o primeiro a falar acerca disso, né. E aqui embaixo, é igual esse curso, ele tem falado que é bom a gente conhecer um pouco sobre os povos que tiveram uma ligação com o povo hebreu, né, que conviveram com o povo hebreu, para a gente entender a Bíblia. E aqui embaixo ele fala assim, ó, em meio a todos esses povos importantes, oriundos, né, de origem de grandes civilizações como a Síria, o Egito, Pérsia, Babilônia e Mesopotâmia, que desenvolveram diversas tecnologias à época e obtiveram grandes avanços em áreas como medicina, escrita, construções e navegações. O verdadeiro Deus escolheu se revelar um povo nômade, sem tecnologia e praticamente irrelevante. É desse povo tão insignificante, frágil e tão improvável que vem a grande história do plano de Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, esses povos aqui ao redor, né, que ele está falando, como o Egito, que era um povo muito inteligente, muito organizado, uma nação ali que prosperou muito, a Babilônia, a Pérsia, todos esses povos, né, Deus escolheu se revelar um povo nômade. Nômade é um povo que não tem nem lugar para morar. Eles ficam, né, um tempo em um lugar, depois vão para outro, principalmente também porque eles eram pastores, né? Então o pasto acabava e eles tinham que ir mudando de lugar. E Deus escolheu a revelar para esse povo, um povo simples, né? Por quê? Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. 1 Coríntios 1, 27, né? Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Deus escolhe aqueles que ninguém dá valor, né? Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu eu, escolheu você. E de manhã eu falava na aula aqui que Deus é tão engraçado, que tem um testemunho do Luiz Hermino, ele conta uma história super interessante, que uma irmã, ela ia acho que é toda terça-feira lá dar a bênção e estendia a foto do filho dela e falava, né, e orava pelo filho dela. Um dia o pastor perguntou, irmã, você só tem esse filho ou tem mais filhos? E ela disse, eu tenho 2 filhos, mais 2 filhos, só que esses 2 são bons. E esse aqui, pastor, ele não presta, não vale nada, tá preso. E toda o culto ela tava lá orando pelo aquele filho. E o pastor falou pra ela, né, irmã, um dia você tem que aceitar Jesus. Ela, não, eu tenho que orar pelo meu filho, é ele que precisa. Aí os cultos foram passando, um dia ela veio, aceitou Jesus, os 2 filhos dela os que eram bons, os que não davam trabalho, também aceitaram Jesus. E um dia ele estava pregando sobre as coisas estranhas que Deus faz. E nesse dia, quando ele olhou para ela, o Espírito Santo falou assim, olha lá, meu filho. Aquela mãe orando pelo aquele filho, né? Ele nunca foi na igreja, ele nunca leu a Bíblia. E ele já ganhou 3 almas. Só com a foto.
Imagina o que eu não vou fazer quando eu tirar ele da cadeia e fazer ele ser um pregador da minha palavra. Então, as coisas estranhas que Deus faz, né? Deus escolhe os improváveis, aqueles que não são, como Davi, né? Ninguém dava nada para ele estava ali no pasto, franzino, e Deus escolheu, ungiu a cabeça dele com óleo, o exaltou, né, diante dos seus irmãos que falavam que ele nunca, não era nada, que ele que tinha que ficar lá no pasto, talvez, mas Deus escolheu ele. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala assim, a segunda folha, Gênesis e as origens da criação há aproximadamente 2000 a.C. Não é possível datar com exatidão todos os acontecimentos relatados no livro de Gênesis, ou seja, não é possível dar uma data, né? Falar assim em que mês aconteceu, né? Do capítulo, olha, fala do capítulo 1 ao 11, apesar de alguns estudiosos usarem as genealogias como forma de mensurar o tempo, né? Falar se aconteceu, por exemplo, em qual mês, né? Mais ou menos. Só que é sabido que as genealogias, em especial as de tempos tão remotos como o de Gênesis, não são confiáveis para datar eventos, pois era muito comum que as gerações fossem suprimidas, que é retiradas dos relatos por conta de seus protagonistas não haverem levado uma vida muito digna ou relevante. Pode ser que eles tenham tirado algum protagonista ali, né? Alguma pessoa por não ter uma vida relevante. Ao contrário do que muitos pensam, o intuito do livro de Gênesis não é fazer um relato de forma cronológica, ou mesmo narrar a criação, mas sim contar a história dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José, que se inicia no capítulo 12. Logo após os últimos 11 capítulos iniciais, que são uma espécie de introdução, e que esses sim relatam a criação, a primeira grande crise, a queda do homem, a segunda grande crise, o dilúvio, e a terceira grande crise, que é a Torre de Babel. E aqui ele vai falar, eu vou ler para você e no finalzinho eu vou estar explicando, que fala assim, mas antes de mergulharmos no capítulo dos 11 primeiros capítulos da Bíblia, precisamos entender que Gênesis é um documento antigo que trata de eventos reais do passado, emprega recursos retóricos e não visa reconstruir ou provar acontecimentos que relata, né? A Bíblia, ela não quer comprovar os seus acontecimentos, porque ela é a palavra de Deus, é uma revelação de Deus à humanidade. Não tem que provar, o que saiu da boca de Deus é absoluto, ele é o Criador. A compreensão de qualquer texto depende invariavelmente de interpretarmos da forma correta o que o autor tinha intenção de comunicar. No caso de um livro tão antigo quanto Gênesis, só chegaremos ao ponto central de que o autor quis trazer se fizermos as suposições apropriadas ao mundo antigo. Não se passava na cabeça do autor de Gênesis conceitos como cronologia, astronomia, física, biologia, genealogia. Por isso, ao ler esse livro, precisamos nos despir das suposições do século XXI, como se estivéssemos lendo um texto atual, e tentar pensar com a mente de alguém da época, tentar entender Gênesis como o autor entendia o mundo à sua volta. Aí então aqui ele está falando, né? John Milton nos lembra de que a intenção da Bíblia não é ser um tratado que aborda acontecimentos e fenômenos científicos, muito menos abordar questões do ponto de vista moderno, mas um texto no qual Deus se revelou gradualmente através do tempo, usando a linguagem e a didática adequada à cultura do público-alvo. Ele nos lembra ainda que a autoridade dos primeiros capítulos de Gênesis não está nos fatos históricos de que eles relatam, mas a mensagem teológica que nos trazem. Aí aqui, a autoridade do livro de Gênesis está no quê? Na palavra, que fala assim, exemplo, Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele.
Aqui fica muito claro o que o Wilton quis dizer. Esse texto mostra o contexto cultural da época, onde as pessoas imaginavam que o céu era azul, porque seria uma grande bolha de água e, portanto, Deus fez essa separação entre as águas que estão na superfície da terra e as águas que estão no firmamento. Hoje, porém, sabemos que o céu é azul por conta do reflexo da luz solar na atmosfera, que não existe um grande reservatório de água no firmamento, né? Não existe, é só um reflexo lá. E Deus fez separação entre as águas, né? As águas embaixo, né? Para que ficasse separada a divisão das águas. O que entendemos? A Bíblia está errada e perdeu sua autoridade? Claro que não. Essa era uma maneira de se fazer entender de acordo com o entendimento daquele povo. E mais, a autoridade do texto não está no relato histórico, mas na mensagem teológica apresentada, pois não se trata de um relato científico sobre a atmosfera que visa provar a veracidade dos acontecimentos, e sim a revelação teológica sobre os fatos e sobre o Deus criador de tudo que existe, incluindo o homem feito à sua imagem e semelhança. Dito isso, precisamos ressaltar a mensagem teológica dos primeiros 2 capítulos de Gênesis, que só existe um Deus criador de todas as coisas, eterno, que merece adoração e que é origem e destino de tudo, né? Deus criou todas as coisas. E aqui embaixo ele fala assim, o restante dos 11 primeiros capítulos trata, como já dissemos, das grandes crises da humanidade, como a queda, algo que marcou a humanidade, né? A queda, porque a partir da queda tudo muda, né? A partir que o pecado entrou, as suas consequências e como isso introduz a história da redenção do homem. Aqui, a primeira grande crise, a queda do homem. A queda não foi simplesmente a desobediência embutida no fato de comer uma fruta proibida. O grande problema foi o que? A ruptura com Deus está no que disse a serpente. Quando vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Esta é a queda. O desejo de ser como Deus. Pensar que podemos viver a nossa vida de forma autônoma, sem Deus. A sede de poder. Esse foi o pecado que separou a humanidade de Deus. Assim o ser humano erra o seu alvo e é separado da presença de Deus. Olha só que interessante. Aqui a queda, né? Nós vamos falar da queda, porque a queda ela marca a história, né, da humanidade. Porque a partir da queda tudo muda. Ou seja, e ele fala também que a desobediência não está em só comer, não foi só comer o fruto, mas a rebelião contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus. Ou seja, Deus deu uma ordem e o que aconteceu? Eles não obedeceram a ordem. O que Eva fez? Ela deixou o desejo dela dominar, a vontade da carne dominar. Em Filipenses, na aula de manhã eu falava isso, né? Aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, ele fala lá que o ventre das pessoas que eram o seu Deus. Ali ele vai falar, né? O próprio ventre sendo o Deus. Filipenses 3,19 fala isso. E hoje em dia não é diferente, né? Quando a gente escolhe colocar a nossa vida como prioridade, tudo é prioridade, menos Deus é a nossa prioridade. Ou seja, nossos desejos é que são o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso ventre, ou seja, você decide as coisas de acordo com os seus desejos. Por exemplo, é só você ver quando a gente fala assim, vamos fazer um jejum, muitas pessoas não querem fazer um jejum, nem dentro das suas possibilidades, né? Porque tem pessoas que podem fazer dentro de sua possibilidade, mas não quer fazer, porque o Deus dela é o ventre, é os seus desejos. O que é? É a minha vontade de comer um doce, é a minha vontade de comer uma carne, eu quero comer isso, quero comer aquilo. Então eu não separo tempo para Deus. O meu Deus está sendo o quê? O meu próprio ventre. Foi exatamente o que Eva fez. O Deus dela foi o ventre. Por quê? Ela agiu de acordo com o desejo dela. O desejo dela do quê? De comer o fruto. Ela quis comer o fruto e não só isso. Ela quis ver como Deus via, conhecer o bem e o mal como Deus conhecia, né? Então, será que a gente não tem repetido isso hoje? Tem feito o nosso ventre, do nosso ventre o nosso Deus?
Isso nós mostramos na nossa atitude. Quanto tempo a gente separa para orar, né? Porque o dia tem 24 horas, mas Deus está presente nesse meu dia. Eu posso dizer que Deus está em primeiro lugar na minha vida? Eu posso dizer isso quando eu separo o tempo para oração, quando você sabia que um cristão deveria fazer um jejum 2 vezes por semana, ao menos, porque o povo judeu, eles faziam, né? O povo de Deus faziam 2 vezes por semana um jejum. É bíblico. Então, se eu sou cristão, não faço nem jejum nem 2 vezes na semana, o meu Deus é o meu ventre, é as minhas vontades, os meus prazeres. E também tem uma passagem que eu gosto muito, que é 2 Timóteo 3. Ele fala lá que tem pessoas que são mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Eu fico imaginando, essa parte sempre me chamou a atenção. Como alguém pode ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus? Como pode? Como que eu posso querer ser mais amigo do prazer de assistir uma série? E eu mostro isso no meu dia a dia. Se no meu dia eu levanto, oro 5 minutos, aí eu vou trabalhar, trabalho. Quando eu chego em casa eu oro mais 5 minutos. Ah, Deus, obrigado por esse dia. E vou assistir série. Então, o que? O meu Deus é o meu ventre, é os meus prazeres. Deus não está sendo meu Deus. Eu posso ter até nome de que eu sou cristão, mas a minha vida não é de cristão. Não está sendo de um cristão que busca Deus. Não está sendo, eu não estou vivendo para Deus. Eu estou me enganando. Eu não estou praticando o cristianismo. Eu não estou vivendo a minha vida para Deus. Deus não está sendo meu Deus, mas o meu ventre, as minhas vontades é o meu Deus. Você vê, a palavra fala que, a gente falava isso de manhã, que Abraão, ele era considerado amigo de Deus. Moisés era considerado íntimo de Deus. Você vê que Deus, ele fazia uma diferença ali com Moisés, porque quando a Miriam, que era profeta também, e Arão falaram mal de Moisés, Deus defendeu Moisés ali e ele tomou aquilo para ele, para não falar do servo dele Moisés, porque Moisés era fiel em toda a sua casa. Então Deus tomou aquela ofensa para si. Tamanho a intimidade que Deus tinha com Moisés, que Moisés tinha com Deus, porque Moisés quis ser íntimo de Deus. Moisés quis buscar. E de manhã a gente até comentava que eu tinha visto o testemunho, o pastor Luciano contando, que a esposa dele uma vez, ela teve um sonho que as pessoas chegavam no céu e cada ela via Jesus e Jesus recebia cada uma de uma forma diferente. Tinha pessoas que ele abraçava, né, falava oi, tudo, cumprimentava, e tinha pessoas que ele fazia uma festa, praticamente aquela dança como quando você vê seu melhor amigo, sabe? Aquela coisa assim explosiva, você! E ela acordou desse sonho e Deus falou com ela, né, que ela entendeu que tinha que buscar intimidade com Deus. E é verdade, amados, tem aquela passagem que fala, né, que muitas pessoas vão dizer, né, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos, expulsamos demônios, e Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então, ou seja, a conotação de conhecer já existe a partir daqui da terra. Se eu não estou procurando conhecer a Deus aqui na terra, eu vou fazer o que no céu? A minha salvação, a Bíblia fala que a salvação nós temos que desenvolver aqui na terra. Então eu tenho que buscar ser íntimo de Deus aqui, porque lá no céu é que eu vou ser recebido como eu procurava buscar Deus aqui na terra. Entende? Será que naquele dia Deus vai falar assim para mim: vem, filho, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, né? Eu te conheço, eu sei quem você é, aqui você é conhecido pelo nome, né? Você procura realmente viver diante de mim, não é uma vida de aparência, mas verdadeiramente você é meu filho, eu reconheço você como meu filho. É isso que nós temos que buscar intimidade com Deus aqui na terra. Não é deixar para quando você for para o céu. Se você não tem sido íntimo aqui, não tem desenvolvido sua salvação aqui, não queira ir para o céu. Lá não ir para o céu para desenvolver.
O lugar de desenvolver sua salvação é aqui. Busque intimidade com Deus. Eu lembro que há muito tempo também eu tive uma visão de quando eu chegava no céu, e eu via, tipo assim, como eu chegasse numa, sendo tipo como uma nuvem, sabe? E eu via Jesus e eu ia abraçar ele e ele vinha correndo me abraçar com toda a força, e era um sentimento assim, que eu conseguia perceber na visão, era algo de muita paixão, muito amor pelo Senhor. Então, pra mim, sinceramente, eu não vejo como uma pessoa pode ser mais amigo dos prazeres. Ela é mais amigo dos prazeres, gosta mais de lazer, gosta mais de, sabe, de assistir série, gosta mais do chocolate, gosta mais do sorvete do que de Deus, do que buscar a face de Deus. Por quê? Não tem como viver dessa forma. O melhor que existe é buscar a face de Deus enquanto é tempo, é desenvolver. Por quê? Porque chocolate vai passar, sorvete vai passar, o parque vai passar. Tem o dia para isso? Tem o dia certo para isso. Mas a nossa salvação nós devemos desenvolver aqui na terra, porque a intimidade que você desenvolve aqui, ela é eterna, ela dura para sempre, não vai passar. Nada vai apagar o seu relacionamento com o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.